Vamos todos pensar em Deus, agradecendo. Gratidão, Senhor, gratidão a Jesus, nosso Mestre. Gratidão aos benfeitores espirituais por nos orientar, por nos instruir neste caminhar aqui de aprendizado, de tropeços e de caídas e levantadas. Está do nosso lado pelo estudo desta manhã, que nós possamos nos confraternizar uns aos outros, né? Nessa grande família universal que Jesus preconizou, e que a gente possa cada dia mais construir o amor do Cristo entre nós. Que a sua paz, o seu amor, Senhor, permaneça entre nós. Que assim seja. Então, na semana passada, nós estávamos ainda no capítulo 13, que é um capítulo longo, o capítulo mais longo desse livro, Missionários da Luz. E nós estávamos vendo a reencarnação, então, de Segismundo. Se a Raquel estaria consciente da colaboração deles, como seria feita a circunstância, como é que o casal, por exemplo, interpretaria as atividades, né, do plano espiritual para aquele momento. Era uma curiosidade natural dele, né? E aí então ele estava esclarecendo que essa situação ela acontece no mesmo teor, assim, né, de um médico quando está fazendo uma consulta e um exame, com a mesma santidade que caracteriza então o concurso de um médico responsável, honesto, né, a praticar a intervenção no parto comum. Então a modelagem fetal estava acontecendo ali, eles estavam todos a equipe espiritual acompanhando, né? Então era um número grande de espíritos ali, né? Eles disseram em certo momento que mais de 100. E então ainda assim, né? O André Luiz ele estava curioso em saber como é que aconteceria. E então as horas sucediam, ele, como nós dissemos na reunião passada, eles chegariam ali uma semana antes, né? Já estavam nos preparativos, né, para que acontecesse a reencarnação. E daí o André Luiz ainda perguntou, mas em que momento, né, que os programadores, né, eles agem? E ele falou bem assim, não, eles agem depois, né, da concepção. A concepção ela é caminhada, né, após o ato sexual, aliás, ainda leva um certo tempo antes que o óvulo se une, né, naquela união genésica. Isso é algumas horas depois, né, do ato sexual. Então ele está se referindo aqui que aquele momento íntimo do casal é muito respeitado pela espiritualidade, né? A não ser nas questões, né, de espíritos de baixa vibração que participa, né, de várias outras situações e tudo mais. Mas no caso ali, não. Muito bem. Ele disse então, você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genésica, né? Mas ele ainda assim, né? Ele estava assim bastante curioso em saber, né? Como é que agiria o Alexandre no momento. Então ele compreendeu, né? Como é que era aquele processo todo, né? E fez mais algumas explicações e diferenciações entre uma família que tem aquela questão de respeito, harmonia, né? Ele fala lares em bases retas, e a diferença entre aquelas que não são tão unidas, né, nessa questão. Os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas, que era o caso ali, que os espíritos estavam acompanhando
desde o início, como que ia processar, né, aquela reencarnação. Ele lembrou então, né, que algumas situações, outras não acontecem daquela mesma maneira. Então ele fala assim, em moradias que proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscam-as em zonas inferiores. Então tem também essa outra questão. Aí ele lembra, né, a esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe a sua casa em ligação com meretriz. Ações de baixa vibração, né, não tem todo aquele preparativo que eles estavam tendo ali no caso do Segismundo, né? Então, tem até alguns romances espíritas que ilustram essas situações, né, de relações assim bastante tumultuadas, né, e ligações que às vezes até acontece a espiritualidade, aquelas reencarnações assim que são até impostas, né, não é de escolha, são feitos meio que na marra, né? Porque o espírito ele ainda está relutante em reencarnar e tudo mais, e é preciso que reencarne, né, para avançar. Então nem todos acontecem nessa tranquilidade, né, que está se vendo no caso do Segismundo. Então essas pessoas que se ligam a sintonias mais baixas, elas são vítimas, né? Vítimas inconscientes desses espíritos, que nós já conhecemos até a atuação deles e nomina como vampiros, né? Vampiros do plano espiritual. Eles participam daquela... Ô Shirley, você chegou, seja bem-vinda. Participam de toda aquela situação. Nós vimos em vários casos de ação material onde os espíritos têm a participação naquele momento. Muito bem. E eles ficam compartilham, né, aqueles prazeres, ele diz aqui, prazeres criminosos, né, dominados de estranha e incoercível volúpia. Então eles participam, né, esses espíritos de baixo calão. E ele estava bastante surpreso com essa questão. Ele diz assim, e a mulher, né, a mãe aquela, né, ela vai, se a mulher ela tem um comportamento bom e o marido que tem um comportamento equivocado, como é que fica nessa situação? Aí ele diz assim, que o mal não pode perturbar o que é genuinamente bom. E daí nós lembramos, né, que em capítulos anteriores nós vimos um lar onde o marido ele era desajustado, desequilibrado, e a esposa era aquela pessoa que estava ligada mais à questão mais harmônica, mais espiritual, à oração, e o lar ali ficava protegido. Quando o marido saía de casa, aquelas entidades vampirizadoras abordavam ele. Quando ele chegava em casa, elas não conseguiam entrar e causar qualquer tipo de perturbação no ambiente doméstico. Só para lembrar, né, que nós já vimos uma situação parecida. Então, aqui de novo, o Alexandre estava esclarecendo ao André Luiz que sempre tem, né, a proteção do que é bom. O marido, em situações como essa, no entanto, o marido imprevidente torna-se paulatinamente cego à virtude e converte-se por vezes no escravo integral das entidades perversas que tomou por testemunha. É aquela questão, né? A vampirização. Ele se torna escravo, né? Mas se ali um dos lados, né, é bom, né? O mal não pode perturbar o que é genuinamente bom. Né? No caso do Adelino e da Raquel, né, não tem esses problemas assim mais sérios. No entanto, a Raquel ela demonstra assim, uma evolução espiritual bem maior que o Adelino na situação, né? Ele diz, ai dos desprevenidos que não se esforçam o tempo no sentido de combater as paixões baixas. Angustiada, diz, é aqui o despertar. A pessoa, quando chega lá no plano espiritual, ela vai lamentar
ou seja, o desprezo que ela deu àqueles momentos, né, que ela deveria manter o equilíbrio. Então, eles começaram então ali o trabalho de maquinetização, né? E o André Luiz estava até ansioso, né? De ver como é que se procederia, porque o Segismundo era uma pessoa adulta, né? O perispírito dele de uma pessoa adulta. Como é que ele se tornaria um bebê? Como é que seria esse processo de transmutação? E naquele momento ele percebeu assim que o Segismundo não estava assim tranquilo, não estava sereno, ele estava triste, estava meio aflito, né? Como que é? Afinal ele ia reencarnar, né? É natural que ele tivesse um pouco ansioso ali, né? E ele estava, esse processo de ligação com os pais já estava acontecendo já há alguns dias, e o Herculano estava ali sempre no processo ajudando ele a se ligar aos pais. E como ele estava perdendo então aqueles pontos, né, diz aqui, pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera. Então ele estava se desfazendo daquele corpo perispiritual que ele utilizava no plano espiritual, que era a herança da vida passada, né? Ele continuava com aquela aparência ali. E, e toda aquela mudança, né? Aquela remodelagem, fala até em plasticidade, causava sofrimento no, no Segismundo, né? Toda aquela mudança. Um pouco o medo também, né? Que ele ficava ligado a todo tipo de temores, né? Acontecia a ele. E pode, né? E o André Luiz lembra aqui também de comparar com a morte física nossa aqui, né? Então o reencarne, né? Para eles é desfazer daquele momento, daqueles momentos que ele tinha no mundo espiritual. E para desfazer daquelas toda aquela experiência, até porque o Segismundo estava muito bem lá, ele estava até trabalhando no plano espiritual, então sempre que causa um certo sofrimento nele, né? E esse sofrimento potencializa para as preocupações que ele mesmo colocava na situação, como se fosse uma morte carnal, né? Eles vão essa reencarnação. Então, estava ali todos os construtores, os arquitetos, né, daquele corpo, estavam acompanhando os amigos, né, dele também, que ele tinha uma atividade lá, ele coordenava um trabalho de assistência no plano espiritual, Segismundo. E aqueles amigos estavam lá acompanhando ele, né, na torcida para que ele reencarnasse. E Alexandre, percebendo que o Segismundo não estava muito bem, né, perguntou para ele, assim, bem-humorado, né, porque é um momento de alegria, né, você vai reencarnar, você vai chegar enfrentar realmente dificuldades, mas é um momento de escolha, né, de progresso, de evolução que você precisa passar, né? Então você vai enfrentar as provas. Então ele tentando motivar o Segismundo, disse para ele, então, mais forte, né? E fez uma carícia na face dele. Ele disse, olha, você deve estar satisfeito, né? Você está sendo atendido naquilo que você solicitou. É chegado um momento assim decisivo. E então é um momento de agradecimento a Deus, né? De ele agradecer. E ele disse assim, eu estou grato, né? Agradecido às pessoas ali que estavam ajudando ele e tal, mas ele disse assim que tinha muito medo, né? Falou, tem receio, né? Então ele estava com muito medo. Então a causa do sofrimento dele é o medo. E o medo realmente ele é uma situação, um sentimento, né? De muito risco para a gente, né? O medo ele paralisa, ele nos afasta de crescer muitas vezes, né? Então ele estava na dúvida, né?
sobre o que ele ia enfrentar. E aí o Alexandre disse assim, ó, não asile o monstro do medo no coração. A hora é de confiança, a hora é de coragem. Ouça Segismundo, né? Você divida conosco, compartilhe com a gente o que você está sentindo, o que você está, o que passa na sua cabeça, né? Para a gente poder te ajudar e você mesmo se conscientizar melhor. Abra sua alma, querido amigo, dizia ele. Porque já está próximo do momento em que você vai mesmo, vai se concretizar a sua passagem definitiva para o plano, né? E é preciso, então, que você encontre o equilíbrio, serene as suas emoções, sua mente, manter o pensamento puro, lavado, ele diz, usa até a palavra lavrado de todos os detritos. E ele, então, deixou cair algumas lágrimas, e daí ele dizia assim, eu não sei se fiz bem, né? Ele estava trabalhando lá numa obra de socorro, né? Ali próximo da colônia e a crosta aqui terrestre. E ele voltar à crosta, ele não sabe se ele não está abandonando, né, um trabalho que ele já tinha se estabelecido lá no plano espiritual. Mas ele sentia aquela necessidade de resgatar as faltas, de seguir além, né? Ele precisava reconciliar com a própria consciência, e veja que ele ainda estava muito envolvido ainda pelas situações do passado, o Adelino também. Então ele sentiu essa necessidade, né, de reencarnar para poder fazer as pazes consigo mesmo e com o próprio Adelino. A modelagem fetal estava acontecendo ali, eles estavam todos a equipe espiritual acompanhando, né? Era um número grande de espíritos ali, né? Eles disseram em certo momento que mais de 100. A hora sucedia, como nós dissemos na reunião passada, eles chegariam ali uma semana antes, né? Já estavam nos preparativos, né, para que acontecesse aquela reencarnação. Aí o André Luiz ainda perguntou, mas em que momento, né, que os programadores, né, eles agem, né, para poder fazer aquela intervenção. E ele falou bem assim, não, eles agem depois, né, da concepção. A concepção ela é caminhada, né, após o ato sexual, aliás, ainda leva um certo tempo antes que o óvulo se une, né, naquela união genésica. Então, durante essa viagem, né, que faz o espermatozoide até o óvulo feminino, é o tempo que eles têm, né? Isso é algumas horas depois, né, do ato sexual. Então ele está se referindo aqui que aquele momento íntimo do casal é muito respeitado pela espiritualidade, né? A não ser nessas questões, né, de espíritos de baixa vibração que participa, né, de várias outras situações e tudo mais. Aí no caso ali, não. Muito bem. Ele disse, então, você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genésica, né? A ação normal na Terra obriga o corpo denso da carne e não menores modificações. A gente modifica também o nosso corpo quando desencarna, né? As pessoas aí ficam no hospital, né? Modifica de tal maneira que fica quase que irreconhecível, né? Quando diante de uma enfermidade assim mais prolongada e tudo mais. Então, essas mudanças, elas são naturais. A gente está em processo de modificação física e espiritual o tempo todo. E aí, André Luiz, mas essa regra se aplica a todos, né? Toda essa estrutura, toda essa preparação, todo esse envolvimento, todos têm o mesmo
processo, né? Ele falou, cada reencarnação é uma única, né? É diferente, ela não tem uma idêntica à outra, sempre tem as suas diferenças. Assim como a morte física, né? Ele fala assim, difere ao infinito. E porque a nosso processo, ela depende do nosso nível evolutivo, daquilo que nós conquistamos, daquilo que nós ainda não conquistamos, e isso tem diferenças, né? Todos nós temos diferenças. Isso influencia, claro, no corpo físico. Tudo está em tudo, ele não tem nada desligado aí. Tem encarnações assim que são bem mais fáceis, né? Que a espiritualidade não precisa uma participação assim tão ativa. Ela diz assim que são companheiros de grande elevação, então eles mesmos já conhecem o processo, contribuem mais para que aconteça. E tem outros que são bem mais em zonas bem mais inferiores do que o Segismundo ali, e aí necessita de uma participação maior do plano espiritual. As reencarnações às vezes acontecem de forma assim quase que inconsciente, né? Às vezes o espírito nem sabe bem o que está acontecendo. Então a reencarnação ele é um ingresso, né, que nós estamos fazendo ao plano físico, a esse curso, né, curso e lições necessárias. Então ela diz aqui que a crosta terrestre do nosso planeta é uma escola divina. E nós estamos aqui, então, para, como milhares, né, de milhões de aprendizes, aprendendo a ser seres divinos, né, seres de luz. Né? Nós estamos nesse processo aqui de busca, de aprender a amar, né, aquele amor que o Cristo nos ensinou. Nós ainda não sabemos bem o que é o amor, ainda estamos nesse aprendizado, aqui, nessa dificuldade de saber. Nós nos confundimos muito, né, na questão do amor. Geralmente nós temos a ideia de amor, a ideia de posse. Seja na questão do relacionamento conjugal, de mãe e filha, pai e filho, sempre a posse, às vezes ela está muito forte em nós e acabamos confundindo tudo. Mas é um processo ainda, né? Nós estamos aprendendo. Então, aquela reencarnação do Segismundo, ele até classifica ela como uma classe média, né? Dos espíritos que habitam na crosta. Então, é um processo, né, que se classifica como uma média de reencarnações, né? Então, tem situações assim bem mais superiores de facilidades na reencarnação e bem inferiores àquela ali. Aquela ali é a média. Então o André Luiz estava bastante surpreso, né, com os ensinamentos, e aí André Luiz, ainda querendo saber um pouco mais, falou: e se nós encontrássemos, por exemplo, numa casa de deboche, né, talvez num prostíbulo, num lugar onde as pessoas fazem isso de forma bastante diferente, né, do que está acontecendo aqui. E se fôssemos defrontados por paixões criminosas, né, que a gente conhece, né, na mídia e tudo mais, desvarios desequilibrantes. E então o Alexandre falou: André, o diamante perdido no lodo por algum tempo não deixa de ser o diamante. Então Deus, né, tira coisas nobres de todos os espaços, né? Então nada se perde. Então assim também a paternidade e a maternidade em si mesmas são sempre divinas. Todo lugar, então, está presente a vontade de Deus, né? Então tem atividades que são bastante sacrificiais, aliás, né? E que envolve mais atenção, mas Deus está sempre presente, né? Ainda que homens e mulheres, né, escolham caminhos perigosos, perturbações emocionais mais variadas, aliás, onde espíritos ignorantes estão ali transitando,
E nesses casos, né, a intervenção deles às vezes tem que ser mais forte, né, porque pode causar assim muitos problemas. Muito bem. Eles lembram então, né, que das responsabilidades, né, nossa, como pais, né, que nós temos aqui, né, que às vezes desprezamos os mandatos e nós nos tornamos influenciadores, né, de filhos, onde eles vão ter problemas no futuro. E o fracasso, né, que eles enfrentam muitas vezes tem a ver conosco mesmo, né, sabe? Que a gente precisa pensar nisso. Faz várias lembranças disso aqui, né, de fracasso, né, muitos fracassos, como nós já vimos em capítulos anteriores, né, espíritos arrependidos que desencarnam em situações muito complicadas. Então, viemos aqui para nos retificar, no caso do Segismundo, corrigir situações que ele fez no passado, aquele assassinato e tudo mais, restabelecer o perdão, o amor com a Adelino e com a Raquel, e às vezes ele corre o risco de fracassar, né? E às vezes voltar ainda numa situação bastante parecida com o que ele tá indo agora, né? Às vezes ele precisa fazer de novo, então, um regresso aos planos reencarnatórios até que ele consiga realmente se corrigir. Então, não é uma coisa muito simples. E aí ele lembra aqui, né, que os primeiros 7 anos, né, da criança, ela está se consolidando no processo reencarnatório. Isso também, né, a psicologia já chega a essa conclusão também. Há quem diga que 80% da personalidade da pessoa, ela se forma nos primeiros 7 anos de vida, onde há uma participação mais efetiva do plano espiritual, né, cercando aquela criança, e onde o poder de impressão dos pais é muito maior, né, do meio onde aquela criança está vivendo, pode influenciar muito mais na formação do caráter e tudo mais da criança. É claro que tem também, né, os resíduos do passado que ela traz consigo. Mas ali, os primeiros anos é mais fácil para se lidar. E quem é pai sabe disso, né? Quando chega, por exemplo, na adolescência, a dificuldade vai aumentando. Daí eles vão tendo uma maior domínio sobre si mesmo, né? Então aí muitas situações está por conta deles mesmos, né? De decisões e tudo mais. No estudo que nós fizemos do Livro dos Espíritos na quinta-feira, teve um momento que nós estávamos vendo justamente sobre essa questão, né? Que a responsabilidade dos pais e que no período mais avançado, né, ele vai perdendo essa influência e a criança vai ficando por conta deles mesmos. Aí a importância, né, do pai sempre presente, principalmente, é claro que na vida toda, mas nesses primeiros anos de vida é muito importante estar ali. E aqui ele faz uma descrição também da questão genética, né, da formação cromossômica, da identidade, faz uma comparação com a questão da arquitetura mesmo, geografia, né, ele fala, né, do planejamento reencarnatório daquele corpo físico. E a André Luiz está sempre perguntando, e daí até que ponto, né, os pais impõem algumas características àquela criança, né, as enfermidades, as tendências criminosas, de onde que vem tudo isso. E então o André, né, sempre com paciência ali, explicando a questão, né, da importância, né, da genética também, é claro, das heranças físicas, da influência do meio, das tendências que ele trouxe de outras vidas. Então, toda essa somatória
essas de variáveis é que vai formar aquele novo ser. Então ela herda várias questões, né? E é claro que essas tendências, né, espirituais, elas também vão sofrer, então, a influência do meio, né? Mas não é uma coisa só. Às vezes a psicologia, quando ela leva para um lado só, ela comete equívocos, né? Ela não, é o meio, né? O meio é responsável pela formação do homem. Isso não é verdade. O meio influencia sim, mas ele não é determinante. Então, o passado dele reencarnatório, né? Às vezes a gente pode ter essa ideia também, né? É um criminoso, ele vai continuar criminoso. Nem sempre, né? Ele pode se modificar, aquela tendência que ele trazia a si mesmo, pode se educar, afinal é para isso que nós estamos aqui. Então as experiências que nós passamos aqui no plano físico, elas todas elas contribuem para a formação em nós, né? Mas sempre nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Essa liberdade para nós caminharmos, né? Ter essa ascensão aos planos mais altos, né? Nós vamos melhorar sempre, né? Nós somos fadados a ser espíritos puros um dia, né? Sabemos assim quantos milhares de anos, mas é esse o caminhar de todos nós, né? Um dia, como diz a música, todos nós seremos anjos, né? De novo eu lembro aqui dos 7 anos, né? De se estaria o processo reencarnatório já estaria completo, então aos 7 anos, e ele, o André Luiz, né, diz que é um patrimônio sanguíneo, que eles estão, aos 7 anos ele começa então a presidir por si mesmo o processo de formação física, né, a questão do fluido vital que está processando através do sangue e tudo mais, o equilíbrio da criança. Até os 7 anos ele se fortalece mais. É muito comum as crianças nos primeiros anos de vida ainda se recordar, né, da questão do passado, do momento que estava na erraticidade, né? E, bom, a, a, o espírito renasce na carne para a produção de valores divinos em sua natureza. Mas como atender semelhante imperativo destruindo a máquina orgânica fundamental? Que ele lembra o cuidado que nós precisamos ter com o nosso próprio corpo, né? Com o corpo físico, né? Ele lembra que a gente precisa estar atento, né, a esses cuidados com o corpo físico, né? De preservação, porque é o nosso instrumento, a nossa ferramenta que nós vamos trabalhar aqui na Terra para nos aperfeiçoarmos. Bom, de novo ele estava lembrando aqui então que é muito penoso voltar à carne depois de haver conhecido a parte espiritual, né, a parte de luzes, né, que ele estava trabalhando lá com espíritos superiores e tudo mais. Então ele chegar aqui é muito difícil para ele, é muito complicado. Bom, foi feito então todo esse processo de magnetização para que o Segismundo pudesse reencarnar, né? A Raquel participou, depois ela adormeceu, ela e o Adelino compareceram lá para acompanhar. Ela pediu, né, que ela se ajoelhou para poder receber o filho, recebeu o filho nos braços, né, aquela pequena criança, né, já formada recebeu, foi uma cena assim muito bonita dela recebendo o Segismundo, com muito amor. Ela se ajoelhou para receber ele, porque ela pediu, né, para receber de joelhos o Segismundo, né? Depois o Alexandre fez uma oração, né, que é uma oração, como todas as orações que nós vimos aqui nesses livros,
muito bonita, né? Traz muitos ensinamentos, né, para nós. E eu vou ler só um pedacinho da oração, porque ela é longa, só para a gente ter uma ideia, né? Ele diz aqui, ó: Pai de Senhor e sabedoria, digna-te a abençoar os filhos de tua casa terrestre, que vão partilhar contigo, neste momento, a divina faculdade criadora. Senhor, faze descer por misericórdia a tua bênção neste ninho afetuoso, transformado em asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos, companheiros de luta, no passado, acompanhando o amigo que retorna ao testemunho de humildade e compreensão de tua lei. E aí ele vai prosseguindo, né? Pedindo forças para o Segismundo, forças para toda a família. Então ele faz uma oração assim bastante rica, né? De informação, de solicitação a Deus, né? De pedido a Deus. E lembrando, né? Que dos compromissos, né, do Segismundo ali. Então ali o momento ali se encheu de luzes, né, todos. O ambiente ali diz que foi colocado assim, muitas flores, né? Então, a espiritualidade já tinha feito uma preparação antes, né, para que eles pudessem receber. A Raquel ainda ajoelhada ali, né? E apertando de contra o peito, né, o Segismundo, numa feição bastante criança, né, um bebezinho. E então ele também, uma coisa que eu deixei passar ali, que na construção dele, eles também mostravam ali que ele ia ter um problema cardíaco, né? E André Luiz e Alexandre lembraram bem, né, que esse problema cardíaco ele poderia se agravar, poderia se amenizar, dependendo da forma como ele se comportasse aqui na Terra. Então ele teria uma tendência, né, a ter essa enfermidade, né, por conta dos compromissos dele, né, do passado, dos equívocos que ele cometeu. Então isso seria mas nada ali é um fatalismo, né? O plano construtivo ele não é fatal, né? Ele é traçado para que nós nos construímos dentro do caminho do bem, mas não é destino, né? Nós podemos alterar esse caminhar dependendo da nossa vontade, né? Da nossa forma de nos conduzir aqui na Terra. Não tem um destino então fixado, né? Então é feito um planejamento, uma cota de valores, de qualidades que nós temos que conquistar, mas nós vamos modificando esse caminhar de acordo com nossa vontade. Então, após esse momento, né, a Raquel ainda em pranto, chorando de emoção, e o Alexandre, então, ele se calou, né, e disseram que eles iam ali ficar acompanhando, né, aquele processo durante algum tempo, né, e o Herculano, né, ficaria mais presente ali durante alguns anos naquele processo de reencarnação. Bom, era isso que nós tínhamos para falar sobre a reencarnação do Segismundo. E agora que vocês querem comentar um pouco mais, né? Falar alguma coisa a mais, alguma contribuição, né? Que me dizem? Alguma dúvida, algum complemento? A gente sempre ouve falar sobre reencarnação, e a gente às vezes não tem uma ideia de como é que esse processo ele é complexo, quanto envolvimento tem da espiritualidade para toda a formação. Que a gente só tem a visão aqui física, a visão material. Então,
Nesse livro ele mostra para nós, nesse capítulo, a reencarnação de Segismundo. É um exemplo para a gente saber como que ele acontece. Ok? Comentários? Tá tudo certo? Esse exemplo reencarnatório é uma coisa assim bastante complicada e simples ao mesmo tempo, né? Porque muitas das vezes se torna complicado devido ao momento lá. Às vezes o espírito não está querendo reencarnar, às vezes os pais não estão querendo receber, né? Não está pronto para receber. Eu acho que é isso que no caso complica. Quando não tem essas complicações, é rápido, porque tem seres que a pessoa. Eu tenho mesmo uma sobrinha que ela casou, ela demorou mais de 15 anos a se engravidar. E ela lutava, ela não tinha problema nenhum de saúde, nem ela nem o marido. Não fazia inseminação e nada. Quando é um dia, ela engravidou com 40 anos. Então, tem um problema, tem um propósito. Algum aí, né? Um propósito por aí. Às vezes, ainda não estava na hora da pessoa que ia chegar para ela, ainda não estava pronto, né? A pessoa que ia ficar com ela. Inclusive, o pai dela é irmão do meu marido. Ele tinha vontade demais de ter neto. Oh, meu Deus. E ele faleceu com 61 anos, parece, de problema cardíaco, de arritmia cardíaca. E depois dele falecido, acho que 9 anos, acho que uns anos, que nasceu o bebezinho dela. Ela ficava falando, nossa, meu pai ia ficar feliz demais, que nasceu um menino, ele tinha loucura, um netinho homem, porque ele teve 2 filhas. Amoroso demais as filhas. Ela nasceu na cara dele, focinho dele, até a atitude é dele. Parece mais que ele. Né? Que ver. Isso aí ele fica muito feliz. Sabe lá, às vezes pode até ser ele, quem sabe. Né? Porque ninguém imagina, porque teve dele ir embora primeiro para depois ela ter esse filho. Um filho tão sonhado. Esperou ela com 40 anos para poder chegar no neném. Hoje ele está completando 5. Então, a enganação nossa é isso aí. Ninguém sabe os motivos, porque são cada. É igual o DNA, cada um é uma coisa, uma do jeito. Não tem nenhuma igualzinha a outra. Muito bem. Então a Raquel, ela em determinado momento à noite, né, ela acordou, observou o marido ainda adormecido e ela teve assim aquela intuição, né? Será que estou grávida, né? Uma coisa gostosa, né? Ela estava sentindo assim uma coisa muito boa dentro dela, né? Então aquela intuição de que tinha acontecido alguma coisa muito diferente, né, nesse meio tempo. E então a Alexandre depois, né, no finalzinho do capítulo, ele diz assim: não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Então lembre-se que os organismos mais perfeitos, eles se originaram o quê? Na ameba. Ora, o começo significa a recapitulação, a volta ao princípio. Por isso mesmo, seu desenvolvimento embrionário no futuro do corpo do homem não pode ser distinto da formação de um réptil ou de um pássaro. Então, tudo está em tudo, né? Nós estamos falando sobre evolução. A reencarnação do Segismundo, ela acontece por esses processos de afinidades, né? Que envolve todo, né? O magnetismo, né? Que nos
nos atraem uns aos outros, né? Os processos automáticos que acontecem no nosso corpo físico, as influências das nossas emoções, dos nossos sentimentos, os disparos de gatilhos, né, em determinados momentos da nossa vida, tudo está envolvido, né? Tudo tem uma razão de ser, nada ali está por acaso. Muito bem. Alguém mais ou vamos partir para o encerramento? Tudo certo? Então tá. Vamos então encaminhar para o encerramento. Dona Lalinha, a senhora quer fazer a oração? Está presente ainda a Shirley e a Rejane. Acho que o Cristiano talvez tenha... O Cristiano saiu? Ele saiu. Acho que deve ter tido algum probleminha na internet dele, alguma coisa lá. A Shirley hoje tá caladinha, tá sumida. Pois é, ela não falou nada, não abriu a boca, né, Shirley? O que foi? Tá com sono? Tô ainda com sono. Sono é gostoso mesmo. Dormir é coisa melhor. Então vamos continuar com o nosso pensamento elevado ao nosso Pai que está no céu. Vamos agradecer a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui na Terra, cumprindo nossas necessidades que nos foram determinadas quando nós viemos, né, na nossa encarnação. E agradecer também a Jesus essa oportunidade desse aprendizado maravilhoso que conseguimos adquirir com essa obra maravilhosa de Chico Xavier. E pedimos a Jesus que abençoe todos nós que estamos aqui presentes, as outras pessoas em casa, na nossa casa, no nosso lar, que não estão no momento sintonizados. E pedir que continue sempre nos abençoando, nos dando força, coragem e perseverança para continuarmos a nossa luta do nosso dia a dia, para que possamos ser pessoas melhores a cada dia. Agradecemos ao Mestre Jesus por tudo que tem feito por nós na nossa vida aqui na Terra. E esperamos que no próximo sábado nós possamos estar aqui reunidos. Nós vamos encerrar. Que assim seja. Que assim seja. O Cristiano voltou, Dona Lalinha. Bom final de semana para todos. Gratidão. Bom fim de semana para todo mundo. Bom final de semana para todos. Fiquem com Deus. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Até o próximo sábado. Bom fim de semana para todos. A energia acabou, mas voltou a tempo. Assiste o encerramento. Isso. Bom final de semana para vocês.